A gente já viu aqui, até agora, que o João, ele começa a se colocar como alguém que andou com Jesus, porque já que ele começa a se colocar, ele de fato andou com Jesus. Dos 12 apóstolos, ele foi o único que não teve sobre ele a sentença, né, o martírio, o testemunho dado com a própria vida, com o próprio corpo, com sangue derramado, né? Todos morreram assim, incluindo Judas, que se matou. E ele, Jesus deixou misteriosamente dito para Pedro, né? Se eu quero que ele permaneça até que eu volte, o que você tem com isso? A frase de Jesus para Pedro. Então João viveu até cansar, foi exilado na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos ele recebe o Apocalipse de presente. E ao que se sabe, ele não morreu assassinado, martirizado. Ele foi mártir em vida, né? Ele o tempo todo queria estar com Deus, literalmente. O Tiago, o irmão dele, que queria sentar-se à direita de Jesus, já foi logo, né? Na primeira leva de perseguição, tinha degolado o Tiago e já foi encontrar com Jesus. Para a gente fazer um pouquinho de humor de mau gosto com a miséria humana. E o João, que queria tanto estar com Jesus, ele ficou a vida inteira aqui aguardando o dia dele estar com o seu amado. E aí, no meio dessa carta dele, ele vai falar dessas credenciais espirituais e eternas que ele tem. Depois ele vai falar sobre a questão do pecado, o que é pecado, que se de um lado quem nasceu de novo não vive pecando, por outro lado negar que se peca já é pecar, é mentira, que Jesus é o nosso advogado e a gente precisa confiar nele, porque nele a gente não vai ficar envergonhado quando todas as coisas forem examinadas, porque ele decidiu nos perdoar, né? E ele começa a dar vários sinais entre a verdade e o erro, né? Entre as coisas que são originárias de Deus e as coisas que são originárias do maligno. E ele vem com aquela problemática desde o começo, né, das pessoas terem dificuldade de entender que Jesus é Deus. E tem duas maneiras de você negar que Jesus é Deus. Seja você negando que ele é divino eternamente e que ele se encarnou em alguma célula meiótica de Maria. Por outro lado, você também nega que Jesus é Deus se você negar que ele foi um ser humano, judeu, 33 anos, solteiro, carpinteiro, com muitas amigas sem pegar nenhuma delas, um eunuco. Como é que esse cara fica cercado de mulheres e não pega? Eunuco. E está tudo no texto, mas como a gente lê a Bíblia na linguagem clássica, a gente não consegue entender o peso homofóbico que estava sobre Cristo, Deus em pessoa. Tudo pesava em Jesus. E aí ele chega aqui, porque essa questão da deidade de Cristo ela é tão central, porque não adianta a gente discutir religião, mas a gente precisa entender em qual Deus que a gente crê. Porque se ele está escrevendo essa carta para a igreja, para os filhinhos, para aqueles que são eternos aprendizes, para os pais, aqueles que vêm carregados de tradições, e para os jovens, aqueles que têm a energia de um potro de querer executar as coisas e às vezes eu não quero saber se Jesus é Deus ou não, eu quero saber que está ficando bom para mim, né? Para os jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vocês têm vencido o maligno. E aí ele fala, não é, mas peraí, a gente precisa voltar aqui porque as pessoas estão o tempo inteiro questionando, por exemplo, o amor que ele vai falar o tempo todo aqui na carta, e ele vai falar isso na nossa continuação. Amor não é você se misturar com as questões deste mundo, com os padrões deste mundo. O amor é você ter o mesmo sentimento de Jesus, mesmo que isso contradiga suas questões, suas tradições, né? A gente não gosta de mexer com a religião dos outros, não dá para mexer. Mas ao mesmo tempo não dá para negar que só crê no Filho quem crê no Pai. E só crê no Filho por meio do Espírito Santo, né? que é Deus habitando em nós. Então, quando a gente nega o Pai, a gente não tem o Filho.
quando a gente nega o Filho, a gente não tem o Pai, e quando a gente nega o Espírito, a gente não tem o Filho. E isso não é uma questãozinha filosófica, o importante é cada um crer como consegue. Não. Quem crê, a gente faz isso com tudo, né? Quem gosta de futebol mesmo, fica pesquisando todos os detalhes daquilo que crê, né? Quem gosta de música quer fazer um apanhado daquilo que gosta. E aí você adora a Deus, diz amar a Deus, e aí qualquer coisa tá bom? Não. Lá para os ex-escravos escravizados do Egito, ele colocou uma série de critérios para eles aprenderem os fundamentos, como é que ele se revelava para aquelas pessoas. E para a gente ele fala, poxa, eu dei para vocês tanta intelectualidade, tanto estudo, tanta cultura, e vocês acham que creu tá bom? Na verdade, creu tá bom no sentido de que quem crê vai querer se aprofundar. Né? Quando você ama alguém ou alguma coisa, você se aprofunda nisso. Quando você ama uma causa, você se esmera nessa causa. E aí a gente diz que ama Jesus, a gente canta igual a gente acabou de cantar, quero te ver. Será que algum ser humano quer mesmo ver Jesus? Né? O Jesus histórico, os gregos queriam vê-lo, né? João 12 vai dizer, olha, queremos ver Jesus. Aí Jesus fala assim, mas eu não vou poder vê-los agora não, eu vim para ir para a cruz. Não vou poder vê-los agora. Mas os gregos queriam ver Jesus. E a gente ainda tem um amor muito enviesado por Jesus, né? Se ele não se demonstra um solucionador dos nossos problemas, a gente não quer vê-lo. E aí, por isso que ele falou, olha, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, eles vão adorar em espírito, ou seja, isso aqui agora é em espírito, a gente está aqui reunido, arrumamos a sala para isso, a gente está adorando em espírito, ou seja, o espírito desse momento é o de adorar, mas em verdade, aí verdade é quando você está preocupado com a sua conta a pagar e você consegue transformar isso em adoração a Deus. Acho que é a adoração mais difícil das pessoas, né? Então é verdade que a gente continua fazendo o tal do encontro com Deus, que agora está fazendo sucesso lá na Igreja Católica, né? Na escola de aula tem um monte de jovens que foram para o encontro com Deus, que é o adorar em espírito. A gente sai da cidade, vai para o mato, fica lá 3 dias sem poder falar com ninguém, sem mexer no celular, e isso já dá uma crise psicológica de dependência de Deus. E o adorar em verdade? Adorar em verdade é você saber que você não tem dinheiro para pagar a conta de amanhã e que isso vai se transformar em adoração. E que Deus supre as nossas necessidades mesmo. Mas essa parte, ai Senhor, desculpa a sinceridade, mas nesse Deus eu não creio. Tem até música sobre isso. Eu não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Assim, você podia crer no Cristo que morreu pelas suas necessidades, pelas suas enfermidades, e que foi feio, que até hoje ele não é muito bem quisto, não. Então, crer na encarnação de Jesus é isso. E é por isso que ele chega aqui e vai desafiar agora a igreja. Já falou de amor, de confiança, lá. Aí chega em 1 João 4, do 1 ao 6, e diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. 2 pontos. Como é que a gente reconhece o Espírito de Deus? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então não adianta falar assim, Deus, são várias pessoas, tudo é Deus. Não. Para você saber que você está andando, se relacionando e amando ao Deus verdadeiro, tem um critério pilar, que o critério de derrubar essa estrutura se ele for tirado. É se o Espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne. E a gente logo reduziu isso para pensar em espírito maligno, em espírito demoníaco. Não, espírito aqui é uma palavra de uso diverso. Significa tanto o espírito que está falando em alguém, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui demonstra que Deus eterno se fez carne. Então, o espírito que me habita é de Deus.
o espírito com que você conduz a sua vida, o seu dia a dia, com que você faz seus negócios. Ele é um espírito que aponta para o fato de que Deus se manifestou em carne na Judéia, na Galileia. O seu estilo de vida é de Deus. O teu espírito é no sentido até daquele antigo alemão, né, do Zeitgeist, o espírito científico, né? Por exemplo, o Newton fez ciência no Espírito de Deus, porque o Newton cria em Jesus, ele cria toda a física baseada na sua devoção, né? O Mendel, o Frey, ficava estudando as ervilhas, a ciência dele foi toda do Espírito de Deus, né? O Charles Darwin, que foi usado muito pelos ateus para poder falar que tudo é produto do acaso, da evolução das espécies, ele era profundamente cristão e católico. As pessoas não sabem disso. Ele só queria entender do ponto de vista científico como é que tinha uma lógica divina na evolução de todas as coisas, né? E aí, é claro, depois transformam isso em física social, transformam isso em evolucionismo, que é diferente de evolução, né? Evolução é você sair de um patamar e avançar para o outro. Evolucionismo é você considerar o patamar anterior tanto inferior como passível de ser exterminado. E aí você cria um evolucionismo, por exemplo, de raças, né? Tudo começa com os pretos que vieram do macaco, depois vai ficando moreno, depois vai ficando branco, até chegar na raça ariana, adorado por cristãos e nazistas. Mas os cientistas estavam procurando a Deus, porque Deus falou com Daniel que o saber ia se multiplicar e que isso ia ser obra dele, né? Pena que o Brasil foi povoado por aqueles que encaravam o saber como ateísmo, né? Então, todo espírito que confessa Jesus é nesse sentido. Tudo que você faz na vida, tudo que você fala, tudo que você pensa, a forma como você se comporta, que espírito tem essas coisas? É o espírito de confessar que Jesus veio em carne? Se é isso, amém. E aqui está falando para os convertidos. Eu não estou aqui recriminando, por exemplo, alguém que tem uma religião de matriz africana egípcia, né? Porque ali, por exemplo, Deus entrou em juízo contra essas divindades egípcias. Todo esse panteão egípcio que a gente conhece hoje terminou no Êxodo. É engraçado como é que ninguém faz um trabalho sério sobre isso, né? Mas depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, entrou só para o patrimônio cultural e histórico da humanidade. Danúbio, Ísis, Osíris, Mefistófeles, Sete, Bafomé, tudo isso entrou para os desejos dos ocultistas para cá. Porque no Egito isso tudo acabou ali. Porque Deus entrou em juízo contra as divindades do Egito, né? E a gente também não está aqui para tirar a percepção de alguém que tem uma religião de matriz africana, ou por que não dizer afro-brasileira, porque quando a religião de matriz africana vem da África para o Brasil, ela se torna uma religião politeísta, mas lá nas suas origens ela é uma religião monoteísta, né? O Deus único e verdadeiro é o Oxóssi, que é o Alá dos islâmicos, e é o Cristo dos cristãos, e é o Yahvé dos judeus. E aí todos os seus outros... A religião africana lá na sua matriz, ela é semelhante à católica no Brasil, onde na teoria a gente reconhece o único Deus, a gente acaba conversando com os seus santos, e o africano reconhece o único Deus e acaba conversando com os seus santos, que vem aí todas aquelas questões que a gente acha que são divindades, na verdade. Eles entendem como santos que se foram. Então, dentro da lógica deles, tudo é acolhido. Agora ele está falando aqui para a igreja, para a eclésia, para aqueles que foram iluminados pelo Espírito de Deus, e fala assim, olha, preste atenção, porque entre vocês tem uma turma que está começando a pensar assim, por que eu tenho que achar que Jesus é Deus? Né? E aí isso não é uma discussãozinha, isso é uma coisa séria, por isso que ele vai chamar isso de heresia, né? E aí ele fala, então, nisto conhecer e reconhecer o Espírito de Deus. Nisso vocês conhecem que Deus está nesse negócio. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Eu acho engraçado que isso virou uma bobeira nas nossas tradições. O João nem estava falando disso aqui. E a gente vai expulsar demônio e começa. Satanás, você confessa que Jesus veio em carne?
Mas Satanás confessa, porque ele desde sempre confessou. Quando Jesus estava aqui, os demônios olhavam para ele: ah, Cristo, filho do Deus vivo, por que vieste nos atormentar? Porque eles conhecem Jesus de outros carnavais. Eles já confessavam logo, né? E como o diabo é o pai da mentira, até a confissão deles visava atrapalhar o ministério de Jesus. Olha, até o demônio reconhece, viram como é que eu sou filho de Deus? Que é o que a Universal faz nos seus cultos, né? Espíritos anticristo. Bota o diabo lá para falar no microfone, e aí o diabo confessa, o diabo fala que a vida das pessoas está na miséria por causa do dízimo, que elas não dão. Ele sai, graças a Satanás, a nossa igreja cresceu. Isso é espírito anticristo. Porque um culto não tinha que indicar o que o Satanás está falando. O culto tinha que indicar que Jesus veio ali para suprir a necessidade das pessoas. Inclusive, elas nem precisam dar até o tutano para conseguir alguma coisa. Né? Porque o evangelho foi pregado aos pobres, né? Esse papo do sacrifício, essas coisas. O pessoal gosta, as pessoas gostam disso. As pessoas não gostam de Jesus porque Jesus não vai te exigir nada. Né? E na verdade ele vai te exigir muito, porque qual que é a grande exigência de Deus nas nossas vidas? Que todas as famílias presentes aqui já tiveram de lidar com isso essa semana. É que a gente não confia em Deus, não. O parafuso financeiro apertou. Ai, gente, acho que eu vou me prostituir, né? Porque, meu Deus, cara, para com esse papo. Você nasceu para ser feliz, para fazer igual o Sansão lá em Gedi e clamar a Deus: Senhor, eu estou com sede. Aí ele faz a água sair da rocha. Fica esse papinho, não quer trabalhar, bota a culpa em Deus. Não, é porque a gente tem um outro trabalho a fazer. A gente precisa penar por esse trabalho. Você não está penando pelo outro trabalho? Você não viraria prostituta para poder ter o seu dinheiro? Por que você não pode confiar em Jesus, que é muito mais fácil do que ser prostituta? Né? Mas as pessoas que foram chamadas para confiar em Deus, elas têm esse nível de falta de fé. E aí, opa, não reconhece que Jesus veio em carne, ele passou a necessidade, ele teve o seu B.O. Né? Estava vendo ontem no programa do cara que é a Sônia Fã do Alex. É Alex Alton dele? Aquele engraçadinho Balai? É o Alex Balai. Isso, é fã até de tipo. Aí ele estava entrevistando um daqueles humoristas convertidos do Ceará, que foi da escola do professor Raimundo. E o humorista contando, por exemplo, que um dia ele viu uma mulher, ele estava no Ceará com um testemunho, aí ele viu uma mulher conversando com alguém lá, que ela estava sem luz em casa, acho que já fazia uns 5 anos, ou eram 5 contas, não me lembro desse detalhe. E ele, novo convertido, depois de tudo quanto é milagre que eu fiz na vida dele, falou: mas Jesus, como assim o senhor salva alguém para ficar sem conta de luz? Que coisa horrível, sem conta de água. Era luz, não água. A mulher sem água, no Ceará. E aí ele esqueceu disso. Aí um dia, ele recebeu um contrato, tudo por meio de profecias, né? Você vai assinar um contrato, ele assinou um contrato. E aí, ele estava orando, e Deus falou assim: você não brigou comigo outro dia? Que eu convenço as pessoas para deixar sem água? Pois é, pega esse dinheiro e vai pagar a conta da irmã, que você ouviu a conversa dela. Aí ele, quê? E aí ele, olha só, o cara briga com Deus, aí quando Deus fala assim: vai você, eu vou pagar a conta dela através de você. Aí ele temou e começou aquele versículo na cabeça dele: olha, vem aí, ó, Mateus 25, está escrito lá, né? Tive fome e me deste de comer. E aí, era forasteiro e me hospedaste, tal, depois mandava: volta aqui, ó, tive sede e me deste de beber. Se você não pagar a conta com a irmã, você não está me dando de beber a minha água. Aí, ele meio, vou pagar a conta. Ele entendeu a mensagem: vou pagar a conta da irmã. Chegou lá, bateu na porta da irmã, aí disse que apareceu lá uma mulher negra, e ele falou: olha, irmã, Deus mandou vir aqui pagar sua conta de água aí, me dá suas contas aí que eu vou lá pagar suas contas todas. Ela: graças a Deus, deixa eu te contar. Antes de ontem eu recebi uma profecia falando que vinha uma pessoa de uma terra longínqua pagar as minhas contas de água, e que isso ia acontecer antes de quarta-feira, que seria amanhã, né? Antes de quarta-feira, porque eu ia dar esse testemunho na quarta-feira num ciclo de oração. Aí ele está assim: meu Deus, mas que Deus arretado, Deus fica preocupado com essas coisinhas. Deus não falou que ele ia cuidar dos pardais? Pois ele cumpriu o compromisso com a irmã, que ela tinha que dar o testemunho na quarta-feira. Aí pagou a conta. E aí a gente que ouve essas coisas todas acha isso lindo, né? E o pessoal lá do Balai, ele é um piadista muito engraçado, ele contando muitas piadas assim, sem ser pornográficas, né? Algumas ainda xenofóbicas, mas a gente gosta de ser xenofóbico, então tá bom.
Aí, todo mundo ali impressionado, mas eu estava lembrando isso, porque a gente foi chamado para vivermos essa verdade de Deus em nós, e a gente, depois de 50 anos de crente, a gente ainda está entrando em pânico por causa do dinheiro que não vai vir no próximo mês. Então, assim, vocês são apóstatas, vocês são perversos, porque o tanto de milagres que eu já fiz na vida de vocês, vocês continuam com esse mesmo espírito até hoje. Vocês não vão me buscar, não? Vocês não vão me pedir, seus incrédulos? Há tanto tempo eu estou com vocês. Tá, o que isso tem a ver com Jesus veio em carne? Porque a gente, nessas horas, a gente demonstra que a gente não acredita que Jesus veio em carne e que ele passou necessidade, né? E aí, todo espírito que não confessa... eu estava contando essa história que a gente fala que o demônio tem que confessar se Jesus veio em carne. Que essa é uma besteira, porque os demônios confessavam. Os demônios falavam, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A questão não é falar, é um confessar do dia a dia. Igual isso, a gente está aqui adorando Jesus. Mas se a grana faltar amanhã, você vai ver os verdadeiros adoradores, que só adoram o Espírito, não adoram em verdade. Em verdade, as pessoas continuam não adorando. Em Espírito, assim, o Brasil está contaminado de igreja, porque está todo mundo adorando em Espírito. Mas em verdade é na hora que a conta chega e você não tem. E aí Deus é uma tormenta, né? Para que eu quero passar por isso? Não, ninguém quer passar por isso, mas a gente precisa se converter. A gente precisa se converter, e aí a gente ouve as palavras de Deus, né? E que Deus fala que vai arrancar, ele arranca mesmo, e aí você vai grunhir, vai chorar, vai gemer, até que você entenda que Jesus vem em carne, e porque ele foi encarnado, é que ele sabe as dores da sua carne, ele sabe as dores da sua loucura, ele sabe as dores da sua depressão, sabe as dores das suas alucinações, sabe as dores que a gente considera normais, mas são dores. E ele vai nos ressuscitando todos os dias. Mas por isso que a gente tem que entender que nós precisamos confessar no dia a dia que ele veio em carne e que ele ressuscitou dos mortos, né? Então, todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Ele está dando uma prova bem prática. Está dizendo o seguinte, olha. Primeiro, somos irmãos? Somos. Mas se a gente é irmão, por que tem gente entre nós que não acha que Jesus é Deus? A pessoa não converteu, não. É difícil, né? As pessoas vêm aqui, ai, que palavra linda, palavra maravilhosa, mas não se converteu. Porque conversão demanda isso. Cara, eu entendi quem é Jesus. Igual o Maurício estava falando lá na entrevista que eu vi. Eu entendi que é Jesus, eu troquei tudo. Estava vendo um monte de estrelas do rock, eles falam assim, engraçado, cara, esse cara se converteu mesmo, né? Porque muita gente se converte, aí vira estrela gospel, ganha muito dinheiro e tal. Assim, ele não, primeiro, ele abandonou, ele estava no auge da fama, ele abandonou tudo. E ao mesmo tempo, ele criou uma banda de rock mais pesada para confessar Jesus. Mas quando ele viu que aquela banda não tinha nada com aquilo, ele também destruiu a banda. Deixou para lá. Porque esse cara se converteu a Jesus. Né, o Rodolfo, que acho que deve morar em Santa Catarina. Está correndo aquele perigo lá, né? Mas é isso, quando você se converte a Jesus, esse poder de renúncia, você não tem compromisso em manter o seu nome, em manter a sua fortuna, em manter nada. E nem por isso você também cai na miséria. Né? E aí a gente fica achando que só porque você está no culto, só porque tem pregação, só porque tem palavra, que esse espírito é de Deus, e às vezes não é. É por isso que o Paulo vai falar que muitas vezes a gente começa no espírito e termina na carne, porque a gente começa pregando como quem é convertido. Mas depois você fica preocupado em manter isso. Ai, cara, eu já escrevi 50 livros sobre o assunto, agora Deus me deu uma visão, aí você fica só nesse negócio, você não sai mais disso. Né? E aí ele fala que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem os ouvidos que vêm, e presentemente já está no mundo. E aí ele começa.
o espírito anticristo vem no sentido de que uma hora a humanidade inteira vai ficar enganada. Porque o que é o espírito anticristo? Ele não é uma coisa bizarra. Por exemplo, o Henrique Cristo não é um espírito anticristo. O Henrique Cristo, ele é um surtadinho, de bom coração, por sinal. Teve alucinações, aí colocou as mulheres para parecer Maria Madalena. O Henrique Cristo acredita na reencarnação, ele acha que ele é a reencarnação de Jesus. Mas ele nem é anticristo, por quê? Porque ele é óbvio demais. Você vê assim e fala, puxa, que cara bom, né? Bem intencionado. Chico Xavier, ele não é anticristo. Uma pessoa boa, que recebia espírito para ficar fazendo psicografia. Anticristo é aquele cara que até confessa o nome de Jesus, mas está ganhando para si. Anticristo é aquele cara que tem como propósito, e olha que começou no espírito, né? Ah, Deus me deu o poder para fazer as coisas todas. Aí Deus te deu o poder para fazer e você faz. Então, a cada 4 meses eu vou inaugurar uma nova igreja. Só que ele já não está fazendo mais nada disso pelo Espírito de Jesus. Ele está fazendo isso porque isso gera um dinheiro. As pessoas gostam de ver construções, elas contribuem quando elas veem construções. Elas contribuem quando elas veem a prosperidade do outro. Então vira um marketismo. Um marketismo do qual Jesus não quis fazer parte. Porque Jesus quisesse ser marqueteiro, depois daquela multiplicação dos pães no deserto, nossa, ele ia virar Jesus Marçal. Não, eu quero todo dia. Não, mais do que ele fala, gente, vai comprar pão na padaria? Aquele pão de ontem foi necessário. Agora, o pão pelo qual vocês têm de lutar, vocês lutem, por favor, pela verdadeira comida e a verdadeira bebida. Depois ele vai falar, eu sou a verdadeira comida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lutem por este pão. Jesus não tem estratégia. Por isso que não tem credibilidade de ninguém. Por isso que ele acabou na cruz. Porque o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele não tem compromisso com essas coisas. Mas os seus chamados têm. Seus chamados, assim, gente, eu comecei na simplicidade. E agora eu fiz um ministério de louvor. E agora eu preciso manter isso. E aí Deus é bom. Botou todo mundo para morar fora do Brasil. Está lá cada um com sua igrejinha e sua fortuna que eles herdaram. Amém, glória a Deus. Né? Inclusive um programa que eu vi ontem, acho que era transmitido lá dos Estados Unidos. Porque é até para nos livrar do espírito do anticristo que nos habita. O que é o espírito do anticristo? É você fazer congresso de louvor e adoração pensando apenas no louvor e na adoração. O que é o espírito do anticristo? É você abrir uma escola que tem mais filiais do que tribos indígenas e falar que aquela escola é unimissional, em que você está preparando pessoas para serem missionários indígenas. E você faz isso com dinheiro, nem está sendo muito falado mais, né? Do FIES. Pessoas se inscrevem no FIES para poder fazer algum curso lá, mas só que lá dentro ela é desviada para o curso de missões. E se tornou a maior faculdade de educação de missões indígenas. Isso é anticristo, que é você usar o papo de missão para fazer a fortuna de alguém. E esse cara ainda vê como visionário. Olha como visionário, é a maior faculdade EAD do país, por que não dizer do planeta. Isso é negar o Cristo, porque Cristo não tem compromisso com os reinos deste mundo, com as fortunas deste mundo, com os capitalismos deste mundo. Eu acho uma vergonha alguém se dizer servo do Senhor e ser o maior dono do agronegócio. Isso é um vexame. Quem se converteu não consegue fazer isso. Tanto quanto o Rodolfo não conseguiu ficar na sua banda de rock pornográfico, que eram os Raimundos. Né? E aí quem se converteu não consegue ter como negócio um negócio que tortura tantos seres inocentes. Ainda que a gente não consiga se livrar do consumo dessas porcarias, mas eu ser um produtor disso, como o pastor lá, os Pôncios. É Pôncios, a família milionária? São pastores milionários cujo dinheiro das missões deles vem do cigarro. E o Pôncio, dando uma entrevista, disse que Deus disse para ele que era para abrir um negócio com cigarro, que ele ia ter muitos suprimentos. Eles são ricos vendendo cigarro. Ele poderia ser um servo de Deus vendendo cigarro? Amém. Não podia ser o pastor Pôncio. Não podia ter uma igreja. O que é? É a igreja Anabatista. É a igreja evangélica Anabatista, que são os batistas que vieram antes dos batistas. Anabatistas. São os primeiros que começaram a batizar por imersão. Né?
Tem uma briga que teve na reforma. Aí eles se consideram descendentes daquele povo lá. Aí tudo é muito lindo, né? Estava ouvindo agora antes do culto uma entrevista que o Caio Fábio fez, uma live que o Caio Fábio fez com o Pablo Marçal. E o Caio todo encantado com ele, só que é uma entrevista de 2020. Em 2020 o Caio fez um monte de live com um monte de gente. Aí agora eu vou ter que procurar Caio Fábio e Pablo Marçal de 2020 para cá, porque eu tenho a impressão que o Caio Fábio falou assim, Jesus, como que eu fiz uma live com esse cara? Porque ele está aí, pode ser que ele foi prefeito de São Paulo. E pode ser até que o Pablo Marçal seja um servo de Deus, que deixou florescer nele o espírito do anticristo. Qual que é o espírito do anticristo? Ele começa com conversão genuína, mas pode virar prefeito de São Paulo com esse discurso assim, ah, Deus me deu poderes, eu ganhei, foi assim, e vai fazer um monte de loucura, né? Que aliás ele angariou a fortuna dele fazendo essas coisas aí, de pegar e-mails de pessoas aposentadas, né? Ele pode até se arrepender disso, mas a grana que ele pegou continuou com ele. E isso é anticristo, porque, como diria João Batista, quando há uma conversão, o machado é posto à raiz. Pá! Tudo que não presta será queimado no fogo, para emergir só aquilo que é obra do Espírito Santo. Talvez é por isso que nós somos aqui um grupo de abortos vivos, porque talvez a gente tenha grandes tentações de anticristos que Deus não vai deixar vingar. Né? Talvez eu poderia ter um grande projeto social de acudir muitas vidas, mas isso tudo é anticristo. Eu poderia ganhar todo mundo para mim. E Jesus? Onde é que Jesus está? As tormentas me acostam todos os dias. Eu vejo que todo mundo está tendo uma vida muito tranquila no sentido assim, cada um correndo atrás do seu né? A musiquinha lá do TikTok está fazendo sucesso, lá, lá, lá. Mas essa semana eu fui acossado por um monte de jovens pedindo socorro. E aí eu já orei muito, eu disse, Senhor, dá um jeito nisso, por favor, porque o Senhor nos deu poder e autoridade para lidar com isso. Só que essas pessoas estão vindo de um lugar que me parece que o Senhor não me chamou para esse lugar. Né? Eu vou ter que, nesse caso, cumprir minhas obrigações de professor, que é notificar as autoridades. Mas para notificar as autoridades, eu tenho que criar todo um jeito de comprometer a escola. Porque a escola não vai resolver o problema desses meninos. Não resolve nunca. Né? Mas eu falo assim, mas Senhor, e o que o Senhor nos deu? E as vidas que estão padecendo também, que a gente não consegue ver? Onde elas estão? Então, é isso tudo que ele fala. Não? Olha, este é o Espírito do Anticristo, que vai se manifestar, mas já está presente. E é quando você tem o tempo todo um monte de gente te puxando para você não ir no Espírito de Cristo. É para você ir no Espírito da eficiência. Qual que é o Espírito da eficiência? Você vai lá, você resolve, vai dar certo, você escreve um livro sobre isso, faz sucesso, vira Elvis Presley, não sei se você sabe. O Elvis Presley ele morreu com muita chateação, porque ele sabia que ele tinha um chamado de louvar ao Senhor, mas ele fez muito sucesso como Elvis, ele ajudava muitas famílias. E esse é o Espírito do Anticristo. Não estou falando aqui da salvação eterna dele, é porque ele já tem uma vida aqui terrena muito atormentada. Ele já pode até estar sendo salvo lá. Mas ele, em não louvando ao Senhor, ele fez tanto sucesso que acudiu tantas vidas que ele precisava manter os shows dele para acudir essas vidas. E aí é como se Deus falasse com ele, larga isso tudo, cara. Larga essas vidas, larga tudo. Mas ele poderia ser assassinado por essas famílias, né? Como o Caio, quando ele ia pregar, ele jogava bosta dos prédios, porque quando ele largou para trás toda a fortuna que ele poderia ter como pastor, muita gente ficou com a vida ruim, né? E aí a gente conseguiu empregos multinacionais por causa do ministério do Caio. E aí quando ele largou aquilo tudo, o cara perdeu a bufunfa. Aí eles contrataram pessoas para jogar bosta no meio das pregações, bosta mesmo. Ele vomitava e jogava os vômitos nos estudos que ele dava no lugar lá, Café com Graça. Como que é essas pregações todas do Café com Graça? Ele dando os estudos e as pessoas jogando bosta no meio dos estudos. E ele falava assim que ele achava que era bosta de cachorro, né? Não, as pessoas faziam um cocô no saco e jogavam. Então o Elvis Presley não daria conta disso, dessa rejeição. Mas quem confessa que Jesus veio em carne, Jesus não foi traspassado por nós, porque eu não posso tomar bostada na cabeça. Claro, ele está falando ali do império de onde ele caiu, né? E perdeu o mundo inteiro para não perder a própria alma.
Então a gente começa a discernir o Espírito de Jesus e o Espírito Anticristo aí. Que para Deus não importa o que eu estou fazendo, importa se eu estou fazendo aquilo que Ele me confiou. Né? Não importa no que as outras pessoas creem. Vocês que se reúnem aqui, vocês creem em Jesus mesmo? Eu vou começar com esse discurso. Ah, gente, eu não acho que Jesus era Deus. Aí ele até fala, por isso que ele saiu do nosso meio. Porque eles não vão permanecer no nosso meio. Eles saem. E daí que eu falei no outro dia também que a minha glória é ter sido expulso. Porque quando você está ali confessando a Jesus, o Jesus de verdade das Escrituras, o Cristo que se fez carne, que deixa os pastores assustados de tanto que ele é Jesus, aí você tem que ser expulso nessa aí, não? Eles te expulsam, porque eles é que estão, quando eles te expulsam, eles estão saindo daquilo no qual Deus colocou. Né? Aí continuando. Versículo 4. Então ele está dizendo aqui primeiro, né? Que o Espírito Anticristo vem, mas ele já está presente. Ele está presente em todas essas formas que eu acabei de falar. Está presente principalmente nas nossas tentações pessoais. Né? Até Jesus experimentou o Espírito Anticristo, porque a palavra era boa. Você não é filho de Deus, cara? Se você é filho de Deus, você tem poder para fazer essas pedras se transformarem em pães. Olha que palavra mais correta que o diabo deu para Jesus. Aí Jesus, não sendo anticristo, não. Eu tenho poder para fazer pedras transformar em pães. Mas o Pai me disse que nem só de pão vive o homem. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Beleza, Jesus, mas olha só essa cidade imensa, os reinos do mundo, tudo isso, ó, é meu. Seu Pai confiou a mim. Eu sou o príncipe deste mundo. Mas se você se ajoelhar só um pouquinho, que você vai continuar sendo o rei do universo, não vai? Então me adora só alguns segundos que eu te dou isso tudo. Que é o Espírito do Anticristo. Às vezes, em nome do amor, você fala assim, eu vou fazer uma coisa errada, porque nessa coisa errada que eu vou fazer, eu consigo realizar o bem. Eu nunca mais vou me esquecer de uma proposta que eu recebi no projeto. Diz o cara que era economista da UFMG. Eu, idiota, todo inocente, não tinha essas maldades, que eu devia ter gravado aquilo tudo para acabar com esse cara que está fazendo fortuna aí até hoje. Mas, como eu não tinha essas coisas, né? E as propostas vêm dos amigos, eram os caras que administravam lá comigo, eles trouxeram alguém. Olha, vai ser a solução desse projeto. Então, 2005. E aí o cara chegou lá e apresentou toda uma proposta, ele mostrou como é que ele conseguia verbas federais e tudo. Ele falou, só tem uma condição. Esse projeto ele não vai funcionar no dia a dia, mas a gente precisa fazê-lo funcionar no final de semana. Nós vamos realizar muitos eventos. E aí, com os eventos vamos produzir imagens, você manda tudo para Brasília e o dinheiro entra. E aí, como eu tenho certeza que esse dinheiro vai entrar e esse projeto vai à loucura, eu quero só 20% do valor para acontecer. Então, tipo, a gente recebeu umas verbas aí de 10 milhões. Aí ficava com o quê? 2 milhões? Né? Eu tô assim, gente, que coisa maravilhosa. Mas o cara deixou a condição dele. O projeto não ia acontecer, mas ele ia fazer muitos eventos. Ele já tinha tudo montado, os parques, um monte de coisa. Ia contratar um monte de gente para trabalhar no dia. Que é o que acontece mais ou menos com Criança Esperança. Tem um evento, né? O dia a dia que ninguém sabe. Mas a verba é poderosíssima, né? E atrai. As pessoas, elas doam por aquilo que elas veem, né? É o poder da imagem. Aí ele falou, e os meus colegas lá, todos com os olhos brilhando. Eu falei com ele assim, olha, me desculpa, mas eu agradeceria pela sua proposta, mas não vou querer não. Não, você não vou querer. Mas por quê? Porque a gente não precisa de mentira. Esse aqui é um projeto coordenado por uma igreja, a gente não precisa de mentira para ser um projeto. Eu creio em Deus. Se Ele quiser que isso aqui evolua, isso aqui vai acontecer de verdade, vai ser de baixo para cima e de dentro para fora. Vai ser um projeto de verdade, como aconteceu com a Fábrica de Esperança. Né? Não foi nenhum evento realizado. Aí, onde empresários que tinham empresas desativadas disseram, vai aqui, pega essa empresa e usa lá para os seus projetos. É um Deus de milagre, né? E aí, ele olhou assim, então tá bom, eu vou embora e esse projeto vai transformar em nada. Não precisa transformar em nada, ele só precisa
precisa existir em Deus. E aí, e é verdade, o projeto não transformou em nada, ele nem existe mais, né? Mas é isso. Às vezes você é só uma semente. A semente está condenada a morrer. Porque de repente a gente poderia estar com aquele projeto dando emprego para muitas pessoas, mas tudo isso baseado na mentira. Deus precisa de mentira para ser Deus? Deus precisa de conchavo para ser Deus? Deus precisa que eu seja apadrinhado por um político corrupto para ser Deus? Então é melhor ficar pobre que o projeto feche mesmo. Se Deus não quis assim, né? Enfim. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus. Isso aqui é muito importante, gente. Todo dia a gente tem que dizer isso para a gente mesmo. Nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, a gente não pode estar andando de acordo com o desespero da vida, de acordo com a proposta mais atraente. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está dizendo, olha, é fácil enganar vocês, filhinhos, pequenininhos, criancinhas. É muito fácil enganar vocês. Mas até nisso está a nossa confiança em Deus, porque é Ele que nos livra dessas falsidades, é Ele que nos livra dessas propostas. Por mais que vocês ouçam um absurdo, é otário, não consegue, não vai para frente, não vai conseguir nada. Não tem problema, é Deus quem te livra do mal. E aí, os falsos profetas, que são piores do que os hereges, né? Porque o falso profeta, ele é profeta, ele está no nosso meio, ele prega a palavra, ele usa a Bíblia, né? Tem aquela terceira espírito anticristo que tentou a Cristo, né? O diabo chega para Jesus e fala assim, olha, se você é filho de Deus, cara, se joga daqui abaixo, porque está escrito na palavra, aos teus anjos darás ordens a meu respeito, para que me guardem, ou é o contrário, em terceira pessoa, né? Aí Jesus falou com o anticristo, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Uma coisa é a gente estar aqui pregando, e entra uma besta fera ali, pronto para matar todo mundo. Aí o Sansão encontrou com o leão e o rasgou. Mas Sansão não era caçador. Sansão não era caçador esportivo. Ele estava no caminho dele, apareceu um leão para devorar. Um leão endemoniado, né? Com tanta mata, que foi devorar um homem. E aí, numa circunstância dessa, ele matou um leão. Matou um leão, e aí, para mostrar que a coisa era miraculosa, né, as abelhas fizeram mel em cima do cadáver do leão, e o Sansão, debochado como era, fez um provérbio para encher o saco dos filisteus. Olha, tem uma charadinha para vocês. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Sansão e os filisteus eram uma piada, e os filisteus ficaram doidos. Como assim? O que esse cara está falando? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Ué. O leão não comia? Está o mel dele. O leão é o bambamã da selva? Saiu a doçura dele. E isso é milagre. Agora, não, o Sansão matou o leão, eu mato 10.000 vacas por dia porque eu tenho visão. Sou melhor do que Sansão. Sou o homem do agro. Isso é um Satanás capitalista, cheio de anticristo. E aí Jesus diz para o diabo, olha, eu posso cair de um prédio. Se eu cair de um prédio, aos anjos dele, ele vai dar ordens a meu respeito. Agora, eu me jogar do prédio, ele vai falar, meu filho, você se jogou. Vai se esborrachar. Vai até cessar, mas que seu cérebro vai estourar lá no chão, vai. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque ele é Deus de milagre, não é Deus de espetáculo. Tá, Satanás? Sai daqui. Né? Ele fala, né? Retira-se, Satanás. Porque só a ele adorarás. Você é muito inteligente, você é mágico, você é maravilhoso, você é lindo, sedutor. A série sobre Satanás faz sucesso, porque ele é maravilhosamente lindo. Mas, filhinhos, vocês venceram o anticristo, vocês têm vencido os falsos profetas, que vêm com essas palavras maravilhosas. Deus não te fez para te deixar na miséria. Essa é a primeira parte, do falso profeta, que é o que mais parece com o verdadeiro. A segunda parte é, por isso Deus é Deus de sacrifício.
E aí, né, Abraão não ficou rico depois que ele ia matar Isaac. E o outro fica rico contando a história do pai que não precisou matar o filho. Isso é espírito anticristo. Faz muito sucesso entre nós. Então, tem vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles, os falsos profetas, procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. E olha como é que a gente detecta que é um falso profeta. O que um falso profeta vem falar com a gente? Tudo aquilo que o mundo fala. Daqui a pouco a gente está no final do ano de novo. O que vai acontecer com todas as religiões no final do ano? Vai todo mundo fazer fezinha, campanha, propósito, projeto para o ano que vem, oferta especial, por quê? A gente está atrás de saúde, paz e prosperidade. A gente quer dinheiro, a gente quer ter certeza que a gente não vai morrer amanhã, e a gente quer tranquilidade. Todas as religiões. E isso é espírito do anticristo. Porque eu não tenho que lutar por saúde, paz e prosperidade. Eu tenho que lutar para estar em Cristo. A minha paz é estar em Cristo. A minha prosperidade é fazer tudo aquilo que Ele me confiou, mesmo que eu não fique rico. E a minha saúde é viver nele, mesmo que eu tenha de tomar vários medicamentos por dia. Então, isso tudo que está fora disso aqui é o anticristo. Aí a graça de Deus nos faz desviar disso tudo. Mas aí, quando ele fala que eles procedem do mundo, é porque eles falam as coisas que o mundo gosta de ouvir. Olha, se eu falasse que as pessoas gostam de ouvir, eu já estava podre de rico. Pessoas querem ouvir que mãe é mãe, mãe tem que espancar o filho mesmo. Os meninos gostam de ouvir isso. Quando você fala alguma coisa que é contra isso, você já tem a crise estabelecida. As pessoas gostam de ouvir isso, as mulheres gostam de ouvir que elas precisam ser amparadas por um homem, porque, né, que não quer se sentir amparado. Por isso existe o movimento de mulheres conservadoras, que é um movimento imenso. Por isso que uma semana depois do movimento Ele Não, feito por mulheres, foi transformado em Mulheres por Bolsonaro, feito por uma mulher. Assim, uma virada de chave. Porque eles procedem do mundo. O mundo ama matar mulheres. O mundo ama violentar suas crianças. O mundo ama ganhar dinheiro em nome de Deus. Eles procedem do mundo. E aqui, gente, eu estou realmente atualizando a Escritura para o nosso contexto. E nós não estamos com um problema aqui de gnosticista. Que nós estamos falando, Jesus não é tão Deus assim, não. Ninguém está falando isso aqui. Há outras maneiras de falar de Jesus. Primeiro, primeira maneira contemporânea de falar que Jesus não é Deus. Vamos começar o evangelismo? Não, desde que não seja na favela, não, isso é o Espírito Anticristo. Porque começar a falar em nome de Deus tem de ser na favela. Porque o Evangelho de Jesus foi anunciado aos povos. Nós somos um grande devedor do Espírito que nos habita. Porque a gente não começa pelo começo. A gente não quer orar junto, a gente não quer fazer vigília. Aí ele está falando, filhinhos, vocês são crianças abestadas, querendo chupeta, bala, chiclete, querendo balãozinho para estourar? Mas é por causa dele que vocês vencem os falsos profetas, porque vocês também são falsos profetas. Vocês querem conforto, querem dinheiro, querem poder, querem descanso, querem férias, querem cuidar do próprio nome, zelar pela própria história. Tudo bobeira. Né? Eles prosseguem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Né? Popular, a gente fica rapidinho quando a gente fala da parte do mundo. Aí você tem três coisas aqui, né? Primeiro ele fala deles. Eles que procedem do mundo, quem são eles? Aqueles que saíram do nosso meio. Do nosso meio, se a gente for pensar que a gente é uma igreja do corpo eterno de Cristo, muita gente saiu do nosso meio para fazer um movimento mais próspero. Né? Depois nós temos o nós, ele fala aqui, versículo 6, para finalizar. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, primeiro ele fala, gente, deixa eu contar para vocês o que eu falei lá no comecinho dessa carta. Quando ele fala nós, ele está falando dos apóstolos, né? Olha, nós somos de Deus, porque nós andamos com Deus, porque nós recebemos palavra dele para dizer a vocês. Então, eles
é porque eles já foram dos nossos, mas eles deram ouvidos à serpente, à antiga serpente, estão fora de nós. Nós, e aí ele está falando deles, os apóstolos, né? Nós ouvimos a voz de Deus. E vocês, se vocês são de Deus, vocês vão nos ouvir. Tem várias maneiras de a gente ouvir os apóstolos. A primeira é o que a gente está fazendo aqui. A gente está ouvindo os apóstolos. Está ouvindo a carta de um apóstolo, do discípulo amado. E a gente está ouvindo o que ele está falando. Que ele recebeu uma vocação especial de falar assim: João, somos amigos secretos, a gente confia em minha mãe. E quem é meu vai te ouvir. Teve gente, João, que nem conseguiu me ouvir, mas eles vão te ouvir. Né? E aí nós temos 3 divisões, é isso. A primeira divisão são aqueles que eram dos nossos e que saíram do nosso meio porque deram ouvidos ao espírito do anticristo, que é paz, saúde e prosperidade. Esse é o espírito do anticristo. Ah, mas a gente não pode ter conforto? Não, gente. Quem é que não quer conforto? Todo mundo quer. A gente não pode se deixar guiar pelo conforto. Eu não tenho de me deixar guiar pelo conforto. Eu tenho de me deixar guiar pela presença de Deus. João falou disso versículos atrás que a gente esquece. Falou: pois tudo o que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que é o espírito do anticristo. O que a gente está procurando? Aquilo que enche os nossos olhos, né? Concupiscência dos olhos. O que a gente está procurando? Concupiscência da carne. Cara, eu tenho necessidades, eu preciso suprir. Eu estou endividado, mas eu quero comer isso, eu quero comprar isso, eu quero fazer isso, eu quero frequentar isso, eu preciso de 50 mulheres. E a soberba da vida. Olha, eu preciso zelar pelo meu nome. Eu tenho muito para chegar até aqui. Então, você está falando aí que o seu marido pegou a sua filhinha de 5 anos, mas eu tenho um nome a zelar. E aí acabou amor pela criança, amor pela vítima, acabou tudo. Ele tem uma história a zelar. É a soberba da vida. Aí ele está dizendo: essas pessoas saíram do nosso meio. Eu não estou falando aqui sobre o destino eterno delas, estou dizendo que neste momento elas não são dos nossos. Segundo, nós ouvimos a voz dele. Por isso que a gente tem de ler as escrituras, porque é a voz de Deus. Estava lendo hoje mais cedo com a Sônia, Jeremias, com palavras muito ácidas. Jeremias profetizando igual o profeta faz, né? Deus fala na boca dele, depois ele fala com Deus. É a mesma boca que era Deus falando, aí a boca estava com Deus, né? Eis-me a serva que eu te vi. Ai, Senhor, mas é porque ela vai me matar. E assim, tudo misturado. E ali no texto, né? Eles tinham as habilidades antigas de... a gente fica assustado com a nossa capacidade de gravar. Eles gravavam, era no cérebro mesmo, habilidades que eles desenvolviam. De gravar tudo que estava acontecendo ali com o profeta. O profeta profetizava perto do seu moço, né? Todo profeta tinha um moço. Aí, então, quem é de Deus ouve os seus profetas, os seus apóstolos, né? E aí quem é de Deus também é testado. Porque aqui, ó, se você perceber, não é só quem fala em nome de Deus que está sendo testado. Quem ouve é que está sendo testado. Porque ele está dizendo: olha, quem é de Deus nos ouve. Então, todo mundo que está aqui ou que passar por aqui, por mais que se sinta convertido, tem um sinal inescapável da conversão. Vai querer ouvir as palavras de Deus. Em algum momento, registrado nas Escrituras. E depois, é ouvir a Deus em última análise. E quando eu ouço a Deus, eu ouço as palavras de Deus, por exemplo, que o rei Salomão falou. O que o rei Salomão falou? Vocês têm um defeito de fabricação, vocês não gostam de conhecimento. Nosso Brasil que eu digo, né? O Brasil é a pura cultura do anticonhecimento. Até a ciência no Brasil é título, não é conhecimento. Mas ao mesmo tempo, como você não é idólatra de Salomão, você fala assim: e esses provérbios desses caras sobre a mulher, né? Ah, é uma coisa que eu concordei com o Pablo Marçal. Que ele falou outro dia aí, né? Que a gente nasceu para ser melhor do que Salomão e tal. Num certo dia está certo. Porque você idolatrizar Salomão é você deixar de ouvir a Deus. Você está ouvindo um homem que, como político, foi casado com 1000 mulheres e perdeu a visão. E aí você ouve essa parte. Né? Agora, quando você ouve a sabedoria para a qual Salomão apontou,
Você atravessa Salomão e fica com Jesus. Claro que o Pablo Marçal está fazendo aquilo para mostrar assim, que ele tem mais sabedoria do que Salomão para ser prefeito de São Paulo, por exemplo. Mas no certo sentido ele não está errado, não, no sentido humano do termo. A gente não pode idolatrizar os autores bíblicos, porque é isso que atrapalha a nossa relação com Deus. Quando o João fala assim, quem é de Deus nos ouve, ele falou, quem é de Deus nos ouve e não nos adora. O que a gente faz com o João? A gente adora o João mesmo. Nós temos o dia de São João, que no caso é o João Batista. Nós temos a última ceia, que é uma idolatria. Você está ali Jesus europeu, com um pãozinho, e João do lado, todo mundo ali. A gente fica adorando imagens de escultura, ou por que não dizer imagens de esculturas virtuais. Né? Por isso que no Natal a gente fica adorando o menino Jesus. Isso é idolatria. Eu tenho que ficar encantado que Deus se fez menino. Agora, menino Jesus cresceu, fez 33 anos e seria um terror para todos nós. Lá vai Jesus caçar encrenca. O que ele vai fazer agora? Era assim que os apóstolos ficavam com ele. E ele não caçava encrenca nenhuma, ele só era Jesus mesmo. Jesus é tão Jesus que ele se deu ao luxo de conversar com a mulher samaritana. Jesus era tão Jesus que ele foi jantar na casa de um picareta chamado Zaqueu. Jesus é tão Jesus que ele passou na coletoria e falou assim, me segue, cara. Jesus é tão Jesus que ele era um escândalo porque ele era Jesus. Parece às vezes quando eu sou chamado na diretoria, eu tenho que falar para aquelas diretoras, o que foi agora? Vocês vão me punir porque eu estou dando aula? É isso? Eu posso ser professor, gente? Posso? Vamos dizer assim para as pessoas, né? Então, quem é de Deus nos ouve, não nos idolatra. Porque a idolatria faz você não ouvir o cara. Você está ouvindo uma imagem. Aí você é capaz de virar o Ken humano por idolatria, mas você não consegue entender os dramas do Ken, do que ele representa na humanidade. E aí você, os apóstolos, clama São Judas Tadeu, fala com São Cristóvão, quem mais? E a Nossa Senhora de todos os lugares, de Fátima, de Guadalupe, de Santa Edviges, e a Aparecida, e não consegue entender o que a mãe de Jesus realmente representou de uma mulher que dependia totalmente do seu Criador. Então, para finalizar, temos 3 situações aí que o jogo mostra assim até perceber. Primeira situação, quem não conhece Jesus, um dia ele vai sair do nosso meio. Isso pode ser aplicado em mais uma outra gradação interna. Por exemplo, tem gente que nunca vai conseguir conhecer a Jesus através de nós. Ele tem que sair do nosso meio mesmo. Porque Jesus não continua sendo o Salvador de todos. Então ele não consegue ver Jesus. Às vezes eu estou conversando com jovens e fico muito assustado com o que eu falo e eles vão embora. Eu assim, porque eles não foram chamados para se converter com aquilo que eu tenho que falar. E Jesus nunca teve crise de identidade em relação a isso. Ele simplesmente falava isso, olha, vocês não me ouvem porque vocês não são dos meus. Não quer dizer que eles não eram do Pai. Eles não eram daquele homem judeu 33 anos. Eles não suportavam aquela humanidade. E muita gente não vai suportar a minha humanidade nem a sua. Então, tem aqueles que saem. Deixa eles irem. Porque quem não é dos nossos não vai ficar. Segundo, se a gente se percebe de Jesus, a gente vai entender que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia não é Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a Bíblia não é Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é Deus. E essa é uma atenção que a gente tem que ver. Por quê? Eu não posso banalizar as Escrituras, não devo fazer isso. Ela é fonte da palavra de Deus. Todo mundo aqui tinha que ler as Escrituras como palavra de Deus, porque elas são divinamente inspiradas. Essa é a primeira parte. Por outro lado, é sempre entendendo que a Bíblia não é Deus. E como a Bíblia não é Deus, eu posso entender o que é um estatuto, o que é um mandamento, o que é um juízo. O que é um mandamento? É amar a Deus sobre todas as coisas.
e amar o próximo como a si mesmo. Pronto. Aquele tanto de firula que está lá no Antigo Testamento, que foi escrito para determinado público, já caducou. Porque quem ama o próximo não consegue ser casado com mais de uma mulher, nem deseja isso. Ai, que na antiguidade tinha poligamia. Por que você está preocupado com isso, cara? Você não nasceu de novo? Quem ama o próximo vai falar, Jesus, como vai dizer uma música dos anos 80, né? Por você desejaria todo dia a mesma mulher. Aí está fazendo confissões falsas de amor. Mas na verdade deveria ser o ideal de um cristão, de uma pessoa cristã. Se eu sou de Jesus, eu tinha que desejar todos os dias a mesma mulher, porque ela é um ser humano e ela me ama. E por que o ser humano do sexo masculino não consegue amar uma mulher? Que desgraça é essa? Ah, mas hoje em dia também as mulheres traem muito. Estou falando de questões tradicionais. Sei que os seres humanos traem. Só que, mesmo as mulheres traindo, elas amam mais do que os homens. Elas amam. Os homens não amam. Mas quem se converteu não vai ficar, ai, porque no Antigo Testamento eles dizem que Moisés era casado com a Cuxita e tinha uma outra mulher lá. Meu Deus, aquilo é da graça de Deus na vida dele, isso não te interessa. Ai, que o Salomão casou comigo. Não te interessa. Parou? Porque quem nasceu de Deus, primeiro, vai ler as Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. Mas as Escrituras não são Deus. Porque se eu acho que as Escrituras são Deus, aí eu começo a fazer igual o cara do interior de Minas fez. Vai, toma uma mulher e adultera com ela. lendo assim, inconscientemente, de maneira errada e proposital, o livro de Oséias. Que Deus mandou ele se casar com uma mulher adúltera. E não casa com uma mulher e adultera. Aí, isso apareceu no MG1, não sei se vocês lembram disso. Então, quem não é de Deus ou quem não é de Deus através de nós não vai permanecer conosco. Segundo, quem é de Deus ouve os seus profetas e seus apóstolos, mas não os idolatriza. Né? E se você é de Deus, aí o seu caráter vai ser provado. Como é que o seu caráter vai ser provado? Tem uns movimentos que acontecem na comigo que eu fico muito preocupado. É o pessoal se reunindo, mas não gostam de louvar o Senhor. Eles querem cantar, sei lá, MPB4. Assim, gente, eu ouço muita música do mundo. Todos os dias. Mas elas não têm o poder de me tirar o louvor da minha vida. Aí eu fui preocupado com a minha geração seguinte. Assim, pô, esses caras não louvam a Deus, velho. Que isso? Ovo. Nossa, o Zema baixou aqui. Ovo até umas coisas que meus filhos acham absurdo. Tem uma música do Tralegol que eu gosto muito do instrumental dela, principalmente, mas a letra dela, porque ela é um achado da época da minha adolescência. O nome da música é Sexo. E aí o cara repete sexo a música inteira, mas é porque ninguém entendeu a poesia do Roger, que hoje é um idiota de direita. Mas como eu entendi, então eu escuto ela pra mim. Porque quando ele fala assim, eu quero sexo, me dá sexo, senta sexo, ele vai falando de sexo assim, que ainda é mais sadio do que o funk mais... O funk que os meninos ouvem aí, que é o... Como é que é? Não sei que lá mostra a sua chota, bababá. Isso é uma banalização. Agora, o que ele está falando ali do sexo é uma outra coisa, que quando eu tinha meus 13 anos, que foi a época que a música fez sucesso, eu entendi. Eu me sentia pecador em ouvir a música, mas eu entendi o que é que o cara estava falando. Ele está dizendo o seguinte, olha, a nossa cultura é tão estranha, né? Eu fui ver um filme e cortaram o sexo, aí eu fui no banheiro e ver se o meu estava lá. Aí ele começa falando, e a eleição, corrupção, a inflação, como tem ladrão, e a guerra espacial, socorro! Eu quero o meu... Ele está falando do sexo, do aparelho sexual, ele não está falando de fazer sexo. Só que é engraçado, a letra está falando o tempo todo assim, por que a humanidade para por causa de um aparelho sexual e ao mesmo tempo a humanidade é tão profana? Aí ele vai e joga, né? Ele fala de sexo toda hora, fala assim, isso que vocês gostam de sexo, vocês querem sexo, não sei o que, mas na verdade... Vocês detestam. Ai de quem ousar falar sobre o assunto. Aí ele até fala, mas quem essa besta pensa que é para decidir, depois que igual eu aprendi, e aprendeu de maneira toda errada. Aí está evocando o sexo no sentido correto do termo. Né?
Aí, essa é uma das músicas que eu gosto. Mas eu estava falando. Claro, eu gosto porque ela tem uma letra bem revolucionária. Até hoje, eu sou um professor que sou muito maldado, porque a gente tenta falar da sexualidade humana da maneira mais correta e os meninos que falam palavrões 6 horas por dia te maldam quando você está falando da coisa da maneira correta. Isso é engraçadíssimo. Em qualquer lugar do mundo que você for, você vai ser maldado. Né? E aí, aí eu escuto essas músicas, porque inclusive acho que o melhor solo de flauta que eu já ouvi está nessa música. Porque os caras, ao invés de pegar a guitarra, que na época estava lá, né? Eles têm até um solo de guitarra pesadão, mas antes da guitarra eles fazem um solo pesado com a flauta. E eu falei, gente, que legal, eles pegaram assim uma flauta andina e fazem um solo bem pesado com flauta andina. Mas essas coisas todas não me arrancam o louvor que eu tenho a Deus todos os dias. Por isso que na Escritura fala, né? Para os puros, todas as coisas são puras. Para os perversos, até louvor e adoração vira nojo na boca deles. É que Deus vai falar. Através do profeta Osés e Amós, ele fala, eu tenho vontade de vomitar quando vocês estão louvando. E olha que estão cantando, glória a Jesus, o Senhor é bom, quero te ver. Jesus quer tirar a tua sandália, e Deus olha para aquilo e quer vomitar. Por outro lado, nós temos outros movimentos hoje que não querem louvar o Senhor. Gente, como assim que eu vou reunir com vocês em grupo e não vou louvar ao Senhor? Né? Que é louvar em espírito. E em verdade também tem os meus louvores os mais bizarros. Vão de fruto sagrado a Chile e Carvalhais. Ou então eu não sou crente. Então, ele está dizendo, ser meu é vocês provarem os espíritos de vocês. Vocês estão aonde? Vocês ouvem quem? Vocês não conseguem acreditar nas escrituras? Vocês estão banalizando as escrituras? Ou a outra maneira de banalizar as escrituras, vocês estão adorando os escritores? Que a gente adora, né? Ah, o renomado profeta Jeremias. O cara não conseguia ouvir o Jeremias falar a primeira frase. Né? E nós temos essas experiências encarnadas, porque é assim que Jesus vai encarnando na gente. O verbo vai se fazendo carne em nós, é quando ele se faz espírito em nós. Né? Então, a gente fica achando lindo os eventos proféticos, mas ai de Deus se ele pega uma pessoa que agora e faz ela quebrar um copo no meio do nosso culto. Nossa, as teorias são exorbitantes. Mas é tudo no mesmo espírito. Né? Eu estava lendo Jeremias hoje com a Sônia e lembrando de quantas vezes eu estive ao lado de pessoas que estavam vivendo isso aqui do Jeremias. A pessoa gargalha, aí a pessoa reclama, e a pessoa chora, depois a pessoa canta em línguas durante 1h30, e depois a pessoa volta trazendo juízo, depois a pessoa volta trazendo consolo. Exato, é o espírito que estava no profeta Jeremias. Aí, não, Deus não faz assim hoje mais não. Ah, não está ouvindo o profeta Jeremias, não é dos meus. Quantos presbiterianos históricos não são de Deus no sentido existencial do termo? Não estou falando nada no sentido eterno. Eu não estou aqui para definir quem é de Deus eternamente. Estou falando que no tempo e espaço tem muita gente que é de Deus, mas vai morrer como se fosse do maligno. E aí ele fala, filhinhos, vocês ainda são tão bobinhos, são tão pequenininhos, mas é pela graça dele que vocês têm vencido os falsos profetas. E esse é o nosso consolo. Essa é a nossa vida. No Velho Testamento, quando vai vindo, né, ali no livro dos reis, vai contando a história dos reis, sempre que não é sempre, mas quando Deus falava que ia vir outro rei, ou que aquele rei era para tirar alguém que estava no poder, que já não estava mais do agrado dele, esse rei, no início do mandato dele, ele sempre vinha assim com um tanto de coisa. Derrubava Os altares, os postes ídolos. Mas só que tem isso, os postes eles deixavam lá. Aí a minha dúvida é o seguinte, né, porque... Contudo, no reino, continuava adorando nos altos. Isso. Sempre tem uma coisa, ou ele não derrubou os postes ídolos. Tipo assim, fez tudo que tinha que fazer, de menos derrubar. Eu não entendi se ali, porque como a gente fica tentando contextualizar pro dia de hoje, dá uma variada, tipo assim, perde, né, um pouquinho. Eu
eu não sei se ele não derrubava, porque ali tinha povos, né, que... Não é povos, mas né, existia uma religião ali que eles não iam entrar, ou se eles, ou realmente por ele não derrubar, que às vezes Deus vinha com um juízo também com eles. Depois, mais pra frente, no mandato, né, no reinado. Eles não derrubaram porque as tradições que a gente carrega, elas são mais poderosas do que a voz de Deus. Teve uma mulher que Deus cuidou dela, que Deus falou com ela, que Deus disse para ela que ia tirar o homem da vida dela, porque aquele homem não é dele, e falou essas palavras: aquele homem não me pertence, ele não tem o meu espírito, eu vou arrancar da sua vida. A mulher foi lá, aí a mulher cheia do Espírito Santo ouviu isso tudo, mas ela fez a vida que ela quis para ela. E aí mesmo assim, olha o amor de Deus, Deus vai lá e socorre essa pessoa, manda aquele mala, aquele homem é um mala, tá? Aquilo ali. Mas Deus é tão bom que ele foi embora. E aí a família ficou até bem, porque os filhos adultos, meio casados. E aí a mulher está lá na mesa, apaixonada com aquele homem que Deus disse que não é para ela. Olha que desgraça. Aí o que eu estou falando? Que as nossas tradições na nossa vida são maiores do que a voz de Deus. Eu já ouvi profeta me entregar uma profecia e a pessoa entrega a profecia para você. Deus me deu uma ordem. Não vai procurar emprego. Aí a pessoa acabou de usar. Você não vai procurar emprego, não? Ah, não. Pelo amor de Deus. Já estão falando que você é vagabundo. Isso aqui. Deus acabou de falar que não é para procurar emprego. Mas a tradição não desgasta. Entendeu? Aí você imagina, isso é falando de coisas pessoais. Agora, você imagina um rei. Ele está governando um povo que tem por tradição invocar Deus nos altos. Aliás, não sei se você sabe o que significa os altos. Acreditava-se que o Deus verdadeiro, eles adoravam, era o Deus verdadeiro. Que ele só se manifestava nos altos. Ele baixava lá nos altos. Né? Eles tinham templo, tinham tabernáculo, tinham sacerdote, tinham tudo. Mas até o sacerdote achava que se Deus só falava, se ele baixasse aqui nesse lugar que é alto. Alto significa que quanto mais você fala alguma coisa alta, mais perto de Deus você está. Né? Aí, geralmente, por que eles geralmente o alto era uma cabeça de boi? Era uma cabeça de boi, porque não é isso que Deus pretende sacrificar. Então acreditavam que Deus vinha sobre os chifres dos bois. Então eles adoravam a Deus de verdade, contudo, não tiravam os altos. Porque o rei acreditava que Deus só se manifestava nos altos. E aquilo virou uma tradição e acabou. É igual quando você vai falar para uma jovem crente que Deus não fez ela para ser escrava. Não, na Bíblia está escrito que eu tenho que ser submissa. A tradição é maior do que a palavra de Deus. Mas qual que era a sua pergunta? Era isso, porque eles não derrubavam E Deus, isso virou um pecado muito acumulado em Israel. E aí no Jeremias ele começa a falar: podem clamar que eu não vou ouvir. Não vou. O rei que ousou a fazer isso foi o rei Josias. O Ezequias também fez. O Ezequias, ele fez um trabalho espiritual maravilhoso, mas ele não foi visto como um rei que tinha pegado. O Ezequias era frouxo. Um frouxão. Aí veio o Josias. O Josias acabou com todos os altos. Aí Deus falou: Josias, eu ouvi o seu coração. Você vai fazer isso tudo sozinho. Esse povo não gosta de nada do que você faz. É isso. O Josias, né, que começou a governar com 8 anos de idade. E aí quando ele fez 20 anos, ele descobriu que o livro da lei estava perdido em algum lugar do templo. Ele falou: meu Deus, essa é a lei. Aí ele destruiu os altos, destruiu tudo. Deus falou assim: olha, não tem jeito para ajudar mais não. Mas eu vou abençoar o seu reinado. O seu reinado vai ser abençoado. Aí o Josias foi um rei perfeito. Ele destruiu os altos, fez tudo. Aí deu uma louca lá, porque aí vem aquela coisa, né? Deus falou com o faraó. Aí pronto. O Josias não acreditava que Deus podia falar com o faraó. Porque o faraó não era do povo escolhido, né? Assim, o faraó foi lutar, acho que, contra alguém lá da Síria. E aí o Josias tomou as dores e falou assim: não, eu vou com você. Aí o faraó: olha, Deus falou comigo, não é para você vir comigo, porque ele vai me entregar o rei da Síria nas minhas mãos. É isso que o Josias não quis ouvir.
Morreu. Aí Deus é assim, Deus é um Deus eterno e ao mesmo tempo ele estava em uma guerrinha idiota de um rei Josias, que não acreditou que ele pudesse falar com o rei do Egito. Então, eles não conseguiam tirar os altos porque os altos eram uma tradição. Igual a gente acha que tradição... A gente tem um monte de tradição aqui, a gente não vai abrir mão dela por Deus. Né? O que é tradição? A tradição, você trabalhar, ser um homem de família, ser louvado por todo mundo. Né? Tem que ser tudo bonitinho, tudo uniformizadinho, tudo previsível. Se eu morrer, meus filhos não podem ter nenhum conflito comigo, que essa é a tradição. Se tiver algum conflito, a gente esquece, né, que Jesus morreu brigado com todos os seus irmãos. E a briga era tão feia que a mãe dele teve que ser olhada por um apóstolo dele. Mas a nossa tradição abandona o ministério para você ficar bem com todo mundo. Não, eu preciso ficar bem com todo mundo, porque se eu sou homem de Deus, o apóstolo Paulo falou que ele tem que ser um homem que consegue botar disciplina na própria casa. Entre o que o apóstolo Paulo falou e a verdade eterna do Evangelho, tem tanta coisa. Eu posso pôr disciplina na minha própria casa, mas eu posso ter filhos rebeldes. O profeta Samuel não deu conta. E aí Deus elogiou Samuel, né? Ó, Jeremias, ainda que Samuel e Moisés estivessem aqui intercedendo por esse povo, eu não vou ouvir. Deus fala isso para Jeremias. Se o Samuel e Moisés pedirem por esse povo, eu não vou ouvir. Não vou ouvi-los mais. Eles não estão tudo cantando, não estou ouvindo nada. Então, mas o Samuel foi um cara maravilhoso de Deus. Os filhos dele não seguiram o caminho dele. Os filhos dele seguiram o caminho dos filhos de Eli. Todo um bando de ateuzinho que vivia do templo, do tabernáculo. É isso, né? Essa dinâmica de você ser uma pessoa criteriosa, mas às vezes os meninos não vão querer seguir. Não é o caso aqui de cada um, tá? Graças a Deus. Não pensei nisso não. Mas você respondeu. As pessoas acham que Deus é impaciente com tudo. Você vê que é uma paciência maior do que essa, viu? O povo durante mais de 400 anos, sem tirar os postes ídolos, sem tirar os altos. Também, se tirasse, que o povo ia virar revolta, né? Ué. É melhor não mexer em certas coisas. A tal bosta, quanto mais você mexe, mais ela fede. Verdade, aí o rei tinha que optar ser fiel ao reinado ou ser fiel a Deus. Ele colocou lá. Mas não é muito diferente de hoje em dia, não, porque não tem tanta religião, tanta coisa. Dentro da igreja, da própria igreja, está adorando a Deus, aí eles estão querendo voltar o quê? As tradições da bandeira, das coisas que os Israel está sempre levando. Isso é o que eu acho que é o que os altos, porque não é essa questão de ser religiões diferentes, porque bate, não é, porque a ordem não era sobre as outras religiões, a ordem era sobre aquela específica. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.